bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para comentar o Grande Prêmio da Tailândia, etapa 18 da temporada de 2024, que pelo jeito vai até o final, vai até a última corrida do ano. Isso depois da vitória do Pecco Bagnaia numa corrida super nervosa, uma corrida na chuva. Ele levou a melhor na frente do Jorge Martin, que cometeu um erro no começo da corrida, na frente do Marc Marquez, que estava tentando passar ele, tentou duas vezes passar ele, mas no final acabou errando, acabou caindo o Marc Marquez, e o Pecco Bagnaia leva aí mais essa vitória, que reduz agora a desvantagem dele no campeonato para 17 pontos, depois de ter chegado atrás do Jorge Martin na sprint que foi vencida pelo Enea Bastianini. Vamos falar disso, vamos falar sobre muitas coisas nesse pós-GP de Buriram. Tivemos também o título do Ayogura, tivemos o Davi Alonso fazendo história na Moto3, vencendo a 12ª corrida do ano, e o Diogo Moreira com mais um top 5, né, um top 5 seguido do piloto brasileiro. Vamos comentar tudo isso, mas antes disso vamos passar o resultado rapidinho da MotoGP. A sprint teve vitória do Enea Bastianini com o Jorge Martin em segundo, depois o Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Alex Marques, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Fábio Di Giannantonio, top 8 da Ducati, meu amigo. Tinha sido top 6 na semana passada na corrida principal da Austrália, agora top 8 na corrida sprint com o Brad Binder aí, terminando com um tímido nono lugar. Depois no GP, no molhado, nós tivemos a vitória do Pecco Bagnaia, depois Jorge Martin, Pedro Acosta voltando ao pódio, sua primeira bandeirada na MotoGP desde o Grande Prêmio da Indonésia, quando ele ficou em segundo. Depois do Fábio Di Giannantonio, Jack Miller, Brad Binder, Maverick Vinales e Johan Zarco aí na melhor moto japonesa na 8ª posição. Depois o Aleix Espargaró, Alex Marques, que caiu levando a moto pro grid, mas conseguiu voltar, largou da última posição, conseguiu se recuperar pro 10º lugar. Depois o Marc Marques, que caiu, voltou, mas muitas aí polêmicas em volta desse 11º lugar, era um 12º, depois virou 11º de novo, a gente vai falar sobre isso. Depois Takaki Nakagami, né, a Bastianini, que também caiu e voltou pra corrida, Juan Mir e o Fábio Quartararo. Pecado pro Fábio Quartararo sair desse final de semana zerado depois do que ele fez nos treinos e do potencial que ele mostrou no ritmo de corrida na sexta-feira. 2 erros que não foram por culpa dele. E agora no campeonato, Jorge Martin tem 453 pontos contra 436 do Pecco Bagnaia. Realmente aparenta que nós vamos aí para a última corrida da temporada pelo 3º ano seguido. Uma decisão de título na última corrida da temporada. Depois o Marc Marquez, Enea Bastianini, os dois já matematicamente sem chance de título depois desse GP da Tailândia. E o Brad Binder fechando esse top 5, apesar do Pedro Acosta ter conseguido esse pódio. Tudo bem, antes da gente comentar esse Grande Prêmio da Tailândia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não esqueça de dar like nesse vídeo se você gosta de MotoGP. Nós falamos de MotoGP, como você sabe, no Full Gas Podcast em profundidade. Portanto, considere se inscrever e considere ser membro, como essas pessoas que estão aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado a vocês, meus membros do canal. Enfim, agradeço muito o incentivo de vocês que vêm aqui e assistem os vídeos, mas principalmente dos membros. Muito obrigado. Mas tudo bem, Grande Prêmio da Tailândia, o que falar sobre essa corrida? Uma corrida muito nervosa, uma corrida sensacional do Pecco Bagnaia. Ele teve os nervos de aço aí e conseguiu essa vitória depois, enfim, de erros tanto do Jorge Martin quanto do Marc Marquez. O Pecco Bagnaia, que erra bastante, a gente já falou sobre isso aqui muitas vezes, quem sabe por precisar vencer, né? O Pecco Bagnaia, ele tinha que vencer de qualquer jeito essa corrida, né? Depois de chegar atrás do Jorge Martin na sprint. O Jorge Martin fez uma boa recuperação na corrida sprint, chegou a ser quinto e voltou aí para o 2º lugar. O Pecco Bagnaia, ele tinha que terminar essa corrida na frente do Jorge Martin, ele tinha que vencer, né, de maneira ideal essa corrida para continuar com chances no campeonato. E foi uma bela vitória, ele vendo os dois principais rivais aí por essa vitória errando, tanto o Marques quanto o Martin. E foi, pasme, a primeira vitória do Pecco Bagnaia no molhado na carreira no Mundial, algo que eu nunca tinha me dado conta. O próprio Pecco falou isso depois da prova. Tinha o dever de vencer, largou da pole position, mas não fez uma grande largada. O Martin saiu melhor e ele foi ali comboiando o Martin até que o Martin errou na volta 5 ali na curva 3, o Martin estava realmente arriscando muito, ele errou algumas vezes, ele errou nessa vez que ele estava em primeiro e errou algumas vezes quando o Pecco e o Marques começaram ali a meio que duelar pela vitória. O Martin, ele chegava perto, errava ali, se não me engano errou acho que umas 2 vezes na última curva, e aí acabou desistindo, né? Ele mesmo disse que desistiu de ir atrás dessa vitória. E aí o grande desafio do Pecco foi tentar controlar o Marc Marquez, o que é muito difícil. O Marquez tentou 2 ultrapassagens nele na última curva, mas como em Jerez o Pecco deu aí logo depois o troco, né? O Marquez não conseguiu liderar mais do que aquela curva ali, e o Marquez estava melhor no miolo, e o Pecco estava conseguindo acelerar melhor ali, tanto na última curva, né, quanto na primeira curva e na curva 3. Ele falou que ele estava usando melhor a zebra ali nos lugares que ele sabia que estava um pouquinho mais seco, conseguiu usar mais pista e acelerar melhor. E o Marquez, obviamente, ali nas curvas para a esquerda do miolo, ele estava andando mais. Enfim, foi até a volta que o Marquez perdeu a frente na curva 8, tentando meter pressão no Bagnaia. Ele ia salvar aquela queda, ele ia salvar, mas tinha uma zebra no meio do caminho, a zebra tirou a frente do chão
e aí não teve acordo, ele acabou indo parar no chão, e a partir daí a corrida do Pecco Bagnaia foi de administração. O Jorge Martin não era maluco de tentar chegar no Pecco Bagnaia, estava perdendo só 5 pontos, 3 quando a gente lembra que ele chegou com 20 pontos de vantagem nesse final de semana, e o Martin se contentou com o segundo posto. É a 9ª vitória do Pecco Bagnaia em domingos, né? Ele tem mais 6 vitórias em corrida sprint, ou seja, 15 triunfos para o Pecco Bagnaia nessa temporada, e ele segue aí na vice-liderança do campeonato. O Jorge Martin, porque você tem uma ideia, tem 15 segundos lugares nessa temporada, foi muito mais consistente do que o Pecco, e de fato, né, ele precisa só de segundos lugares, ele depende apenas dele nesse final da temporada. Ele já conseguiu 15 vezes segundo lugar, se ele conseguir mais 4 segundos lugares aí nessa temporada, ele consegue ser o campeão, mesmo com o Pecco Bagnaia vencendo as 4 últimas corridas, ou seja, bom trunfo do Martin. Mas o Pecco Bagnaia falou realmente uma verdade depois da corrida, que é a melhor temporada dele, acho que melhor do que 2022, com certeza, melhor do que no ano passado, que ele acabou ali tendo uma contusão no meio do ano. 2024 é a melhor temporada dele, mas é a temporada também que ele mais errou, mais jogou resultados no lixo, realmente. Perder esse título, né? Ele falou do Alex Marques na semana passada, que, nossa, tá fazendo falta aquele terceiro lugar, mas tá fazendo falta também outros resultados que ele jogou no lixo sozinho. O Jorge Martin falou uma coisa curiosa, né? O Jorge Martin, logo depois que o Marco Marques errou e caiu, ele também errou, ele saiu da pista também, a gente viu ali pela câmera on-board dele, ele perdeu a frente. Ele falou que ele estava entrando com a mesma velocidade que o Marques ali naquela curva. Quando ele viu que o Marques caiu, ele viu que ele estava rápido demais, que ele ia cair também. Então ele deu ali uma freada, provavelmente com o freio traseiro, e perdeu menos a frente do que o Marco Marques. Conseguiu controlar a queda ali, só saiu da pista e retornou. Então, no fim das contas, a queda do Marques salvou o Martin a não cair também, que ali se ele caísse realmente seria um desastre para ele, vendo o Pecco Bagnaia vencer ele fora do pódio. Mas enfim, a ver agora como vão ser as duas próximas corridas. Eu acredito que Malásia é uma corrida mais pro Pecco Bagnaia, vai ser uma corrida que o Jorge Martin vai ter que limitar os danos realmente, e o Bagnaia agora cheio de confiança, sem ter tanto a perder assim, vai chegar lá com uma mentalidade um pouco mais de ataque, e o Martin vai ficar de defesa, né? O Martin, ele tem essa oportunidade muito boa de ser campeão, pode ser que isso pese na Malásia, mas enfim, vamos ver. Mas aí em Valência eu acredito que o Martin, pelo estilo de guiado, pelo passado, seja mais rápido do que o Pecco. Então são duas corridas aí muito distintas, que nenhum dos dois que erraram tanto nessa temporada vão poder errar. Se eu fosse você, não perderia nenhuma das duas provas, das 4 corridas, realmente vai ser muito interessante. Mas o Martin, eu acho que em Sepang ele vai ter que limitar dano sim. E o Marco Marques era o nosso favorito, né? Eu imaginei, né? Acho que todo mundo imaginou que o Marques virasse mais favorito a vencer a corrida, né? O Marques foi bem nos treinos, né? Chegou a liderar alguns, tinha um bom ritmo na sexta-feira, mas na corrida sprint não encaixou, realmente não conseguiu chegar ali na frente e disputar a vitória. Mas pro GP, com chuva, a gente meio que já tinha o vencedor marcado, vamos colocar assim, mas no fim das contas, como choveu mesmo, não foram condições mistas, eu acho que deu uma limitada aí nesse ganho do Marco Marques que ele tem quando a aderência baixa um pouco, né? Porque a aderência ela era consistentemente baixa em toda a pista, quando está em condições mistas ela não é consistentemente baixa. O Marques é um piloto que melhor se comporta indo até o limite, né? Quando o limite já tá baixo em todos os lugares assim, você meio que nivela, né? Então acaba ficando mais fácil para todo mundo. Algo, por exemplo, que não aconteceu em Misano, né? Em Misano as condições de aderência elas eram diferentes na pista inteira, por isso que o Marques fez aquela grande volta, né? Indo de quinto para primeiro lugar. Enfim, mas ele estava mais rápido, na minha opinião, do que o Pecco Bagnaia, estava mais rápido do que o Jorge Martin e estava fazendo uma corrida de paciência. O problema é que quando ele chegou na traseira do Bagnaia, ele tentou 2 vezes a ultrapassagem, não conseguiu. E eu acho que quando ele ficou ali na traseira do Bagnaia, ele tentou meter muita pressão no Pecco, que ele sabia que tinha que vencer, ele provavelmente tentou fazer o Pecco ficar nervoso, só que eu acho que ele foi tão pra cima, ele foi tão bélico no ataque dele que ele errou sozinho, né? O famoso escorregou na baba, foi com muita sede ao pote, o Marco Marques, e perdeu a frente. Ele ia recuperar a frente ali, se não tivesse a zebra, ele recuperaria, seria um grande save, né? Como o Acosta chegou a recuperar o save na curva 1, o próprio Martin recuperou atrás do Marco Marques, mas enfim, perdeu a possibilidade de vitória, mas voltou para a corrida depois, e é claro, não seria o Marco Marques sem algumas polêmicas ali no final da corrida. Primeiramente a ultrapassagem que ele fez em cima do Juan Mir, o Marques disse que depois da queda não tinha mais freio traseiro, portanto o Juan Mir tentou defender a posição dele, o Marques não teve como frear e jogou o Mir fora, né? Acabou até quebrando ali a asa do lado esquerdo da Ducati do Marco Marques, e por isso ele acabou sendo punido para devolver uma posição, só que não é aquela posição do Mir, poderia ser qualquer posição. Ele, segundo ele, estava próximo do Nakagami, sabia que isso poderia vir a acontecer, ele passou o Nakagami e rapidamente a direção de prova disse para ele devolver a posição, ele devolveu rapidinho a posição do Nakagami, passou o Nakagami de novo. No final
da reta, portanto ele não foi punido, né, de verdade. Eu diria que da maneira como ele tirou o Mir da pista, ele deveria ter tomado uma long lap, pelo menos ali, né, se é aquela long lap entre 3 e 5 segundos ali, é mais ou menos o tempo que ele fez o Mir perder ali. E ele fez isso tão rápido com o Nakagami que os próprios comissários não entenderam que ele tinha feito isso, por isso ficou ali o pênalti aparecendo para ele até o final da corrida, e por isso que ele perdeu a posição pro Luca Marini depois da corrida, mas eles conseguiram reverter isso, portanto ele voltou para a 11ª posição, porque ele conseguiu provar que ele recebeu a informação da penalidade e devolveu a posição logo em seguida, mas obviamente, como eu disse, passou novamente o Nakagami. Mas não foi a única polêmica, já que quando o Mark Marques caiu, o airbag do macacão dele estourou e fez o macacão dele abrir. E ele não fez como o Jorge Martin no GP da Índia do ano passado, que ele realmente parou ali e colocou o zíper pra cima do macacão. Não, ele andou com o macacão aberto durante boa parte da corrida. E aí no final da corrida ficou muito claro que ele estava com o macacão aberto. O precedente que se tem, né, disso é o Fábio Quartararo no Grande Prêmio da Catalunha de 2021, quando ele ficou com o macacão praticamente inteiro aberto e tomou 3 segundos, né? Se não me engano, foram 3 segundos ao fim daquela corrida, exatamente por essa infração. E o Mark Marques estava aí com o macacão aberto, por isso realmente que o Martin colocou o zíper para cima na Índia no ano passado. O Mark Marques não colocou o zíper para cima e a direção de prova teve ciência disso e não puniu, não fez nada. Portanto, o Mark Marques fica aí com a 11ª posição. Enfim, né? Deixa de ser curioso que foram 3 macacões da Alpine Stars que tiveram o zíper baixando, mas coisas que acontecem, mas aí uma falta de consistência dos comissários. E no fim das contas, o Pedro Acosta foi para o pódio, aí sua primeira bandeirada, como eu disse, desde o 2º lugar no Grande Prêmio da Indonésia. O Pedro Acosta realmente desligou o cérebro em várias dessas corridas aí da perna asiática, mas fez uma grande ultrapassagem ele por fora, em cima do Miller na curva 3 e depois na 4, quando o Miller devolveu, ele voltou ali e conseguiu na curva 5 fazer a ultrapassagem. Belíssima corrida do Pedro Acosta. As KTMs, elas têm esse problema, né, de desgaste de pneu no fim das corridas, né? O pneu traseiro normalmente chega só no bagaço. Foi o que aconteceu com o Miller, foi o que aconteceu com o Binder também, né? Os dois perderam a posição pro Gian Antonio, que vai operar aí o seu ombro contundido na Áustria. Terminou, infelizmente, com o 4º lugar, né? O Gian Antonio ficou tão próximo do pódio nessa temporada, não conseguiu nenhum pódio. Seu substituto deve ser o André Iannone. Muito se falou no Nicolo Bulliga, né? A gente falava disso na semana passada, mas parece que ele teve um veto importante dentro da BR-46, que foi do Valentino Rossi, né? Aparentemente o Bulliga não saiu do melhor dos astrais ali da BR-46, da academia BR-46, portanto o Rossi, ele diz querer, né, aparentemente pelo que se comenta, o André Iannone, promover esse retorno do André Iannone à MotoGP, justamente no GP da Malásia, que foi onde ele foi pego no doping em 2019. Vai ser interessante ver o Iannone. Não acho que o Iannone vai fazer muita coisa aí, mas vai andar numa Ducati, vai ter 2 possibilidades boas aí de fazer boas corridas, tanto na Malásia quanto em Valência. E o grande pecado do final de semana, Fábio Quartararo conseguiu colocar a Yamaha na 2ª fila do grid, na 6ª posição, a primeira não Ducati do grid, depois de ter passado pelo Q1, ter sido mais rápido que o Gian Antonio passando por Q2 e tirando as 2 KTM do Q2. Na corrida principal ele foi tirado pelo Binder no começo da corrida, exatamente na curva 8, o Binder bateu nele, tirou ele da pista, ele perdeu várias posições, chegou a ser 15º, chegou na 10ª posição, ou seja, uma posição da zona de pontuação, e na corrida ele foi tirado de maneira criminosa pelo Franco Morbidelli, que depois sofreu o seu karma, né? Caiu, tava super rápido naquele momento e acabou caindo e abandonou a prova. Depois ainda de cumprir essa long lap, que eu acho que foi muito barata pelo erro que o Franco Morbidelli cometeu. Devia ter tomado pelo menos um ride-through ali, porque deu uma pancada no ombro do Fábio Quartararo. O Franco Morbidelli já tem bastante experiência na MotoGP, é um campeão mundial de Moto2, não devia ter cometido aquele erro. Enfim, o Quartararo voltou para a pista, mas mais uma vez ficou a uma posição de pontuar, na 16ª posição. Final de semana que prometia muito para ele, mas realmente quando as coisas não dão certo, às vezes quando chove merda, nunca garoa, como diria o Gunther Steiner, ex-chefe de equipe da Haas na Fórmula 1, e o Fábio Quartararo provou isso esse final de semana. Para terminar, a foto aí, né, do top 8 da Ducati. Pela primeira vez uma marca fecha um top 8 desde o Grande Prêmio da Catalunha de 96, quando a Honda fechou o top 8, vitória do Carlos Checa, título pro Durham naquele dia. Me pergunto, vendo essa foto aí, se esse é o topo histórico da Ducati, né? Ano que vem vão ter 6 motos, né? 3 motos de fábrica. Talvez de fato essa foto desse GP da Tailândia, que na verdade não vale para estatística, né? Porque sprint não vale para estatística. Mas enfim, top 8 da Ducati. Provavelmente essa foto vai ser lembrada para sempre. Muito bem, vamos falar das outras categorias aqui rapidamente. Vamos falar da Moto 2 com a vitória do Aron Canet. Mas o título do Ai Ogura, o primeiro título japonês no Campeonato Mundial desde 2009, né? O último ano das 250, quando Hiroshi Aoyama foi o campeão. Nunca um japonês tinha sido campeão aí na era 4 tempos, vamos colocar assim, no Mundial de Moto Velocidade. E o Ai Ogura conseguiu numa corrida que foi o filme da temporada, na verdade. O Ogura foi super consciente, consistente, né? Largou da pole position, mas não arriscou no começo da corrida, chegou a cair para 7º, foi se recuperando, até chegar no 2º lugar. O Ogura
mostrou realmente ser muito consistente, mas os pilotos que ainda disputavam o título com ele, né, muito rapidamente foram embora da corrida, né? O Fermin Aldeguer errou e bateu com o Tony Arbolino na primeira volta, inclusive contundiu a mão direita no processo, né? Foi declarado unfit, inapto depois da corrida, e o Sérgio Garcia, que estava ali dentro do top 10, errou na última curva na primeira volta e nunca mais apareceu. Realmente aí 2 a menos, e aí ficou só o Canet, que estava na primeira posição. O Aron Canet teve muitos zeros no começo dessa temporada. Se não tivesse tido tantos zeros, não tivesse perdido tantas corridas também na última volta para concorrentes, poderia ter discutido mais longe aí esse título, mas não aconteceu. O Ai Ogura, muito merecido esse título do Ogura, depois de 2022, que ele jogou o título fora sozinho praticamente, né? Ele tinha ali, tava na frente do Augusto Fernandes na temporada, caiu na última volta, melhor dizendo, do Grande Prêmio da Malásia, disputando a vitória com o Tony Arbolino, tentou uma ultrapassagem impossível em cima do Arbolino, poderia ter ficado em segundo e sido campeão, e caiu também em Valência. Depois se contundiu no ano passado, começou mal, né, a temporada, né, temporada muito afetada por essa contusão do começo dele no ano. E esse ano ele não era tido como um dos favoritos, né? O Sérgio Garcia começou a temporada muito mais rápido que ele se contundiu na Áustria, ou seja, ficou fora de uma corrida, e mesmo assim consegue o título com 2 corridas de antecedência. Enfim, é bom por muitos motivos, na verdade, um piloto japonês conseguindo um título mundial, tira desse monopólio europeu, principalmente esse monopólio espanhol, né? A gente vai ver a tabela do campeonato, o Ai Ogura é o primeiro, depois a gente tem 5 espanhóis atrás dele, né? Um campeonato mundial, né? Enfim, muito espanhol, realmente fica complicado. Bacana o título do Ogura, e bacana também a corrida do Diogo Moreira. O Diogo Moreira largou da 3ª posição, pela segunda vez na temporada largando da primeira fila, ali que perdeu a pole position por pouco ali pro Jake Dixon em Aragon. Dessa vez seguiu o Aron Canet, fez a volta ali na roda do Aron Canet, conseguiu o 3º lugar, fez uma corrida ali consciente, consistente. No fim da corrida, mais uma vez aquele problema aí de desgaste de pneu prematuro apareceu, ele não conseguiu chegar tanto no Marcos Ramírez e ficou pro Sam Piacentra, que fez uma corridaça de recuperação, empurrado aí pela torcida local, ficou na 4ª posição, o Diogo ficou em 5º. A corrida na verdade foi parada ali prematuramente por conta da chuva, mas enfim, pontos full para todo mundo, já que passamos aí de 2/3 da corrida, e o Diogo pela segunda semana seguida no top 5, né, desde que ele tirou o apêndice, né, voltou, foi 8º no Japão, depois 5º na Austrália, 5º na Indonésia, por pouco ele não chegou em 4º aí nessas 2 corridas, e com a queda do Senna Angels, ele, na disputa do Rookie do ano, fica só 5 pontos do australiano, ou seja, 2 corridas para o final. O Diogo tá numa forma muito boa, pode ser que ele consiga roubar aí no finalzinho esse título de novato do ano do Angels, que foi pro pódio na Austrália, mas caiu nessa corrida da Tailândia. Vamos ver o que acontece nesse fim de temporada. Portanto, vitória do Aron Canet, 3ª na carreira dele. Depois o Ai Ogura, campeão mundial de 2024, com o chassi Bosco Escuro, né? Pela primeira vez desde 2012, o Kalex não é campeão, desde o Sutter com o Marc Marques. E depois o Marcos Ramírez, que adianta na 4ª posição, retornando de contusão. Depois o Diogo Moreira em 5º. E aí no campeonato, o Ai Ogura, inalcançável agora, 60 pontos na frente do Aron Canet. Sérgio Garcia na 3ª posição e o Aldeguer e Gonzalez logo atrás aí. Essa disputa pelo vice-campeonato e pelo 3º lugar ainda vai pegar fogo na Moto2. O Moreira em 17º, como eu falei, 5 pontos atrás do Angels na 15ª posição. A briga do Moreira é com ele pelo novato do ano. Vamos falar da corrida da Moto3 rapidamente também. Davi Alonso, 12ª vitória no ano, 16ª vitória na carreira na Moto3. Venceu uma corrida a mais, portanto, que o Valentino Rossi na temporada de 1997. Valentino Rossi tinha vencido 11 corridas ali, era o recorde da categoria menor. Agora o recorde é de Davi Alonso, que venceu sua 5ª corrida consecutiva também, algo que não acontecia desde o Marc Marques em 2010 na 125. Então, a gente está falando de Davi Alonso, já estamos falando de recordes batidos de Valentino Rossi, recorde igualado de Marc Marques. Realmente não sei o que vai acontecer com ele a partir do ano que vem, né? A gente tem aí o Izan Guevara, que foi mal na Moto2, o Marco está indo mal na Moto2 ainda, e foi um grande campeão de Moto3, mas realmente o que ele está fazendo, ele está sendo muito mais alien do que foi o Pedro Acosta, né? O Pedro Acosta já foi bem alien, né? Sendo campeão no primeiro ano, né? Vencendo a 2ª corrida da carreira, saindo do box no Qatar, você se lembra? Sobra muito na turma esse colombiano, que nas últimas voltas, né, é realmente imbatível, né? O pessoal chega próximo dele ali, mas ele sempre tem uma carta na manga impressionante. E não foi diferente dessa vez. E curiosamente, né, na última volta nós tivemos o Taio Furusato sendo derrubado pelo Colin Vaia. Ele cruzou a linha de chegada, caído, né? A moto e ele cruzaram a linha de chegada sem um estar em contato com o outro, o que antes não valia. O piloto tinha que cruzar a linha de chegada em contato com a moto, né? A gente lembra do Grande Prêmio da Holanda de 2017, quando o Bo Bendsneyder cruzou a linha de chegada separado da sua moto. O piloto, mesmo que empurrando, ele tem que estar em contato com a moto, cruzando a linha de chegada. Ou melhor, tinha, porque agora não precisa mais. Essa regra, depois que aconteceu com o Bendsneyder, ela foi atualizada. Ou seja, o piloto e a moto podem passar separados na linha de chegada, no caso de uma queda, portanto o segundo que passar, né? Se a moto passar depois, ou se o
piloto passar depois, esse é o tempo que vale na cronometragem, e no caso o Furusato aí manteve o 5º lugar, uma coisa curiosa aí que aconteceu no fim desse grande prêmio da Tailândia. Tanto Davi Alonso em primeiro, Luca Luneta na segunda posição, conseguindo uma boa corrida o Luneta, e o Colin Wyer no terceiro lugar. O campeonato tem o Davi Alonso com 135 pontos na frente do Dani Rogado, não fez uma boa corrida, com isso o Colin Wyer e o Ivan Ortolá chegam mais próximos aí, a disputa do vice também na Moto3 segue aberta. Mas enfim, por esse vídeo é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui, considere like, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, e considere também ser membro no canal para me incentivar se você gostou. E é isso, a gente se vê na próxima, um abraço, valeu!